Hoje é celebrado o Dia Internacional da Não Violência. O que isso significa? Você sabia que existe uma forma de se comunicar muito mais eficaz, que estabelece maior compreensão e empatia? É o que nós precisamos nos dias de hoje, fala sério. É a comunicação não violenta. Afinal de contas, a forma como nos relacionamos faz toda a diferença na nossa qualidade de vida. Hoje o Saúde Geral vai falar muito sobre isso, saúde mental. E quem vai conversar conosco ao vivo via internet é a Beatriz Brandão, que é psicóloga e vai nos ajudar a repercutir esse assunto muito pertinente. Oi, Beatriz, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vinda. Olá, boa tarde. Obrigado por atender. Muito obrigada pelo convite. Não sei se está com delay da internet. Não, um pouquinho só, mas dá para a gente se comunicar. E vamos falar sobre essa comunicação não violenta. Explica para a gente na prática como que ela funciona. Comunicação não violenta, ou a CNV, que a gente também utiliza, ela vem a partir do momento que o indivíduo tem a escuta ativa, o controle do seu impulso e o controle da sua defensiva. Muitas vezes, quando a gente se comunica, a gente entende que precisamos nos defender e muitas vezes esse defender é o atacar. A partir do momento que a gente entende que a nossa comunicação faz parte de uma escuta, nós entendemos esse tempo de ouvir, processar e aí sim responder. Hoje em dia as pessoas estão com pavio curto. A gente vê isso no trânsito, nas situações mais corriqueiras do dia e ninguém quer levar desaforo para casa. Hoje a gente tem uma filosofia muito presente no nosso dia a dia, mas é aí que a gente se engana, né? Porque quando a gente fica muito reativo, nós acabamos adquirindo problemas para nós mesmos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como isso interfere na nossa saúde mental, quando as pessoas elas ficam muito reativas a qualquer situação que tira elas do sério. Bom, primeiro que quando a pessoa é muito reativa, ela precisa investigar dentro das possibilidades dela o porquê que essa reação violenta, agressiva, é a forma da comunicação dela. É um histórico, ela pertenceu a lugares dos quais essa comunicação era válida. Se eu estou com o pavio curto, eu estou descontando no trânsito ou nas pessoas ao meu redor, e geralmente são pessoas mais próximas, essa questão não resolvida, muitas vezes a gente também pode ser influenciado pelo próprio ambiente, como você citou, o ambiente do trânsito, que já é um ambiente que normalmente as pessoas são mais agressivas. Então, muitas vezes, a gente precisa anotar e entender aonde eu perco a minha paciência e o que desperta em mim. Muitas vezes é muito mais sobre mim do que os outros. E apesar da gente achar que os outros que estão causando isso, muitas vezes o meu conteúdo, ou seja, a minha vivência, a minha experiência, acaba inflamando com coisas que não precisavam ter essa reação. Beatriz, então ajude a gente a identificar quando nós passamos do ponto. Quais são os sinais que podem mostrar ou indicar que nós realmente precisamos analisar esse comportamento e procurar uma ajuda profissional? Quando nós temos reações descabidas perante o acontecimento. Então, alguém furou a fila, você começou a gritar, começou a bater em objetos, isso é uma reação totalmente descabida. O trânsito é um ótimo exemplo. Então, alguém te fechou e você abaixa o vidro, grita com a pessoa, é uma reação descabida e perigosa. Precisamos lembrar também que muitas vezes a nossa ação agressiva, a nossa comunicação violenta traz consequências e essas consequências não conseguimos controlar e nem medir. Portanto, se eu sou muito impulsivo, se eu sou uma pessoa que não consigo ouvir o outro e estou sempre em discussões, eu preciso olhar para isso de uma forma franca e honesta para poder pedir ajuda. E o domínio próprio é uma virtude. Eu queria que você explicasse quais exercícios que a gente pode fazer para ter mais autoconexão e empatia, para aprendermos a escutar e também nos expressar da maneira correta para não escalar uma situação ali que pode gerar uma dor de cabeça. Bom, Alexandre, primeiro que nós precisamos entender
de onde viemos e qual é o nosso contexto. Muitas vezes a gente vem de um ambiente que é mais agressivo, de um ambiente que tem mais comunicação violenta, de um ambiente que às vezes a ironia, o sarcasmo e a acidez é bem aceito e a gente leva isso para os outros ambientes. Precisamos entender que todas as pessoas têm uma história de vida, tem sim os seus problemas, está todo mundo tentando aí ganhar a vida, viver de uma forma digna e que muitas vezes o outro não está me atacando, o mundo não está contra mim, mas sim eu preciso olhar. Então eu oriento as pessoas, os pacientes do consultório a observar se realmente todo mundo está contra ele, todos os ambientes são assim, todo dia você tem um problema diferente, então talvez essas relações precisam ser revistas. E você pode começar a observar o seu comportamento anotando no celular. Então hoje eu briguei na farmácia, hoje eu me descontrolei no trânsito. Explosões de raiva normalmente acontecem aos poucos. Então vamos evitar de ter um grande problema. Escutar melhor, procurar ajuda profissional para se entender e assim a gente consegue desenvolver, porque faz parte da evolução humana, você mudar o seu comportamento e reconhecer. Tem muita gente que tem essa dificuldade, o orgulho de não conseguir reconhecer de que está passando do ponto, que precisa se equilibrar e as consequências elas são inúmeras, não só para a saúde mental, mas também para a saúde física, né? Infelizmente, muitos problemas físicos são relacionados a emoções mal resolvidas, né? Eu queria que até você comentasse o que pode gerar na saúde física da pessoa quando você não trata essa raiz. Diversos problemas físicos, e sim, você tem total razão, perfeita a sua fala. Muitas vezes, quando não cuidamos da nossa saúde mental, ela vai para a saúde física, como problemas de pele, dores de cabeça, insônia, alteração de apetite e até mesmo sintomas digestivos, como alterações no estômago ou no intestino. Por mais que nós achamos que isso não interfere, o sintoma físico ele já vem quando a saúde mental já está muito agravada, ou seja, eu já passei muito do meu ponto. Então, bora deixar o orgulho Ouvir de o lado. que o outro tem a dizer. Pode deixar o orgulho de lado. Ouvir o que o outro tem a dizer pode resolver muitos problemas, Alexandre. Com toda certeza. Obrigado pelas suas dicas maravilhosas hoje aqui no programa. Um beijo para você, bom trabalho e até a próxima, viu, Beatriz? Até a próxima, obrigada. Valeu, simpaticíssima essa psicóloga que também faz você refletir como é que anda o seu comportamento. Está muito reativo? Então, bora repensar, anotar e procurar ajuda para que você trate essa questão e evolua como ser humano para a gente buscar ter um mundo melhor ao nosso redor.